te chateia? Quando o pessoal fala... Você deve estar falando do Vasco, na verdade, né? Que querendo jogar Vasco lá. Botafogo menos, né? Naquela época a gente procurou os dois clubes do Rio que teriam interesse, Vasco e Fluminense, e o Vasco categoricamente disse que não tinha o menor interesse. Não sendo o Manchester City, que é um clube inglês, que tem outros clubes menores espalhados pelo mundo. É o Flamengo, que é o maior clube do Brasil, comprando clubes em Portugal e outros países, por que não? Que satisfação, Aspira. Fala comigo, seus mitos, nação! Olha, o presidente do Flamengo jantou o Vasco e falou também muita coisa sobre a questão da compra do Leixões. Clube europeu compra clube, por que o Flamengo, o maior do Brasil, não vai comprar também? Mitos, o vídeo está fantástico, fica comigo aí até o final, ok? Antes disso, lembrando que os créditos lá pro canal do Mundo GV da Superbet lá, tá bom? O link está na própria descrição do vídeo, um abraço lá, tem o microfone aqui, vai esse mesmo, hein? Um abraço com as críticas de Getúlio Vargas, vão lá acompanhar, né, o podcast completo no canal dele, tá bom, né, Mitos? Link aqui, ó, na própria descrição do vídeo, ok? Bora pro conteúdo, Mitos. Vamos lá. No Pix! Não, esse foi o nosso faturamento, não foi o lucro líquido. Ah, tá. O lucro líquido foi 200 e poucos milhões. Mas assim, deixa eu dizer uma coisa. Isso teria um problema muito grande, como você falou, de conflito de interesse e governança. Claro, que é uma discussão que a gente precisa ter no futebol. A gente sabe de regras de fair play, grupos transnacionais comprando clubes, e eu acho que isso explica um pouco, posso explicar um pouco essa história do Leixões. O que a gente está vendo é assim, grupos transnacionais de capital do exterior, por exemplo, grandes investidores americanos que compram clubes na Inglaterra, e esses clubes vão comprando clubes em outros lugares do mundo. A gente está vendo o Grupo City, que tem o Manchester City, tem um time em Nova York, Bahia. Tem o Bahia agora, tem o time que a gente vai jogar lá acho que lá na Bolívia, né? Estão investindo lá também. Tem. E então assim, e aí assim, o que eu falo sempre é o seguinte: o Flamengo é tão grande, assim, e eu acho que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno, sabe? Assim, então, se os caras lá de fora podem fazer isso e comprar clubes no Brasil, por que não é o Flamengo que vai começar a comprar clubes lá fora? Sendo o clube master de todo esse processo, não sendo o Manchester City, que é um clube inglês, que tem outros clubes menores espalhados pelo mundo. É o Flamengo, que é o maior clube do Brasil, comprando clubes em Portugal e outros países, por que não? Já tem valor? Tem, mas eu não posso dizer. Só então, pra assim, gente aqui, só tem 3 mil pessoas aqui. Então, e vai certo, render só no Globo Esporte, no Band Esporte, só pra gente aqui. Não dá pra falar, a gente não pode falar nada antes de levar isso Foi pro mais ou menos que conhecimento o do Botafogo. Conselho O Botafogo Deliberativo do Flamengo. Quanto foi o Botafogo? O Vasco foi 700 milhões. Foi, mais ou menos, também não pode falar. Tá, então vamos pular essa. Na verdade... Ô, presidente, a gente não pode falar o valor, porque o Flamengo é duro, porque o Flamengo é arrogante quando tem que falar de Maracanã, porque o Flamengo acha que é o dono do Maracanã junto com o Fluminense. Isso de alguma forma, não vou falar magoa, mas te chateia? Quando o pessoal fala... Você deve estar falando do Vasco, na verdade, né? Que querendo de jogar Vasco lá. e Botafogo menos, Botafogo né? não. Botafogo nunca, o Botafogo joga no Engenhão e nunca pede para jogar mas lá. Mas é Vasco, né? É mais Vasco, Mas te deixa chateado falar que o Flamengo é isso, então, assim, vamos contar um pouco da história, então. Assim, quando eu assumi a presidência do Flamengo, estava assumindo, né? Eu já tinha sido eleito, mas ainda não tinha assumido a presidência do Flamengo. A gente não tinha nem estádio, é bom a gente lembrar, né? A gente tinha a Ilha do Governador, onde tinham feito um investimento lá de 24 milhões de reais e onde a gente acabou jogando 22 jogos, mais de 1 milhão de reais por investimento por jogo, né? E para um estádio acanhado para 20 mil pessoas, com todos os problemas de locomoção e de logística para você poder chegar lá, uma dificuldade enorme. E a gente conseguiu convencer o então governador que estava sendo eleito naquela época, que era o Witzel, a nos entregar, vamos dizer assim, a gestão do Maracanã. Aquilo foi muito importante. Naquela época, a gente procurou os dois clubes do Rio que teriam interesse, Vasco e Fluminense, e o Vasco categoricamente
disse que não tinha o menor interesse de participar da gestão do Maracanã. Eu acho que eles estavam com problemas, naquela época, na segunda divisão, com lutas lá internas e tal. Falaram, não, nós vamos querer ficar aqui em São Januário mesmo e tal, não queremos participar dessa gestão, não nos interessa. Nós chamamos o Fluminense e o presidente do Fluminense, na época, aliás, um gentleman lá, e participou na discussão com a gente, tudo, super parceiro, e conseguimos levar adiante essa ideia. A ideia era fazer uma empresa. Naquela época, o Fluminense estava atravessando muitas dificuldades financeiras, não conseguimos estruturar essa empresa. O Flamengo ficou como concessionário, como único concessionário, e o Fluminense como interveniente anuente, fato que perdura até hoje. Até hoje o Flamengo é o concessionário do Maracanã, mas o Fluminense é o interveniente anuente e a gente meio que fez um acordo de gestão conjunta do Maracanã. Então, isso é importante dizer porque, primeiro dizer o seguinte, o Vasco não quis participar, ele não tinha interesse do Maracanã. Com o tempo, o Vasco foi vendo que em alguns jogos, e voltando para a primeira divisão e tudo isso, valia a pena ou tinha o interesse de jogar lá. O problema nosso jamais é de criar qualquer tipo de problema para o Vasco jogar lá. Até porque seria burrice, porque é uma receita adicional que o estádio teria com o aluguel dessa área para o Vasco, né? O problema maior é a qualidade do futebol. Isso é um ponto importante. Eu acho que todos nós trabalhamos no futebol. A gente precisa trabalhar para ter o futebol brasileiro ser um bom produto. Cara, e é muito difícil fazer isso em campos ruins, em gramados ruins. E o Maracanã é o gramado mais utilizado de todos os campos do Brasil. Aqui e o Castelão. São os dois estádios onde você tem a maior quantidade de jogos sendo jogados ao longo do ano. E é quase impossível você manter a qualidade do gramado, né, em alto nível se você tem mais de 70 jogos por ano. Então, assim, toda vez que você... E você ainda tem demandas excepcionais, como eventualmente da própria CBF, para colocar jogos do Brasil lá no Maracanã e tudo isso. Então, o problema é único e exclusivamente um problema técnico. É um problema de como resolver o problema do gramado do Maracanã para atender uma demanda tão grande de clubes que já atende a demanda do Flamengo e do Fluminense, se nós colocarmos uma demanda adicional do Vasco, né, sem prejudicar a qualidade do futebol. É só isto. Este é o único problema. Porque, a princípio, é óbvio que para todos nós seria bom utilizar o máximo possível o Maracanã. Essa é a história. Nação, e é bom frisar, tá bom? O Flamengo procurou o Vasco primeiramente pra assumir lá o Maracanã, não quiseram, depois veio o Fluminense, enfim, e agora ficam reclamando e chorando aí. É brincadeira? Nação, curta o vídeo, se inscreva no canal, me dá uma moralzinha aí, tá bom? Vou ficando por aqui, não se esqueça de mim não, tamo junto e é nóis.